Só? Saudações, nossa audiência, nossos queridos amigos advogados. Estamos iniciando mais um episódio da nossa Baldingcast. Hoje temos nosso amigo Felipe Ferreira como nosso Tudo convidado. bem, pessoal? Felipe está participando, inclusive, do nosso evento presencial, do nosso workshop, que vai acontecer, né, no dia dessa gravação, no dia Sim. 29 de novembro. Então, Comunicando com confiança. comunicando com confiança. Então, hoje, o bate-papo é muito mais sobre comunicação eficiente, sobre oratória, que é uma das principais ferramentas de trabalho do advogado. Com Né, certeza. Felipe? Então, primeiro eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua história e falasse um pouco de como a comunicação apareceu na sua vida e o que ela importa hoje na sua missão enquanto profissional. Pois é, falar do meu passado e desse momento que eu vivo é um pouquinho de storytelling, que é uma ferramenta interessante para oratória também. Eu sou formado em Direito pela UEL, me formei em 2013, fiz ali algumas especializações na área do direito, uma em Direito Constitucional Contemporâneo, fiz também na parte de Gestão Pública, sou mestre em Ciência Jurídica pela UEMP, tal como a professora Samile, que nos é uma colega em comum. E tenho aí algum tempo de atuação já na docência, mais ou menos 10 anos, mas eu costumo brincar que não é nada disso que me coloca nessa posição de profissional da área da oratória, da comunicação, seja ou não aplicada ao direito. São os mais de 25 anos, e aqui a gente entrega um pouquinho da idade. E em teatro, eu trabalho com teatro desde muito pequeno, desde muito novinho, com 6 ou 7 anos. Com 7 eu já estava ali no meu primeiro espetáculo. E esse ganho que o teatro me deu e que me foi me lapidando ao longo do tempo, ele se somou ao direito e me colocou nessa condição hoje de professor de oratória. A gente tem em Londrina a Fluência Escola de Oratória, que é a minha escola. Nós temos como público-alvo profissionais que são da área do direito, graduandos também, pessoas que estão começando aí a sentir a pressão do mercado de trabalho. E é um prazer enorme estar aqui, palestrar hoje no evento, dividir um pouquinho com vocês a respeito desses meus anos aí de prática com a oratória, com o direito, com o teatro, agora com a psicologia também, estou me graduando em psicologia. Tenho certeza que essa conversa vai ser muito proveitosa. Excelente. E é um desafio, né? Você falou em relação ao graduando. Eu lembro que na graduação sempre tem aqueles colegas que preferem não apresentar um trabalho porque tem muito medo de falar, tem muito medo de ser avaliado. Sim, E aí, como você colocou a questão da psicologia hoje, tem essa questão também de eu travar por estar numa situação de avaliação. Olha, tem sim, alguém me olhando, tem alguém me julgando. Então, tem a questão da oratória, perpassa também pela questão da psicologia. com Então, certeza. foi proposital essa conexão, você pensa em trazer para esse trabalho, porque já fica claro que você traz a questão do teatro. Aham. Né? Então, eu queria entender como é que você vê essa formação para a oratória, perpassando tanto pelo teatro e agora pela psicologia. Pois é, com relação à psicologia, eu estou explorando esse novo universo que é bastante denso, muito profundo, tem me feito repensar inúmeras coisas, me repensar enquanto ser humano também. Essa conexão entre o direito e o teatro, ela não foi de propósito, ela simplesmente aconteceu. Enquanto aluno do direito, eu não me sentia 100% pertencido àquele ambiente, enquanto profissional do teatro, eu também não me sentia 100% pertencido àquele ambiente. Eu costumo brincar que no teatro eu era o cara do direito e no direito eu era o cara do teatro. E demorou realmente para eu perceber que havia mais intersecções entre o direito e o teatro do que as mentes mais conservadoras gostam aí de acreditar. E a psicologia, ela veio um pouco depois. Até nos trabalhos de mentoria que eu desenvolvo. A nossa abordagem, a minha abordagem para a oratória, ela é muito teatral. Ela é baseada em construção e modelagem de repertório performático. Então, o orador, ele é, para mim, antes, um performer, alguém que está ali em cena, diante de um público. Por isso que é muito próxima essa relação da oratória com o teatro. E a psicologia ela vem para acrescentar, porque de fato em alguns desses processos de mentoria, de capacitação intensiva, extensivo de oratória, eu percebo que a questão emocional, as crenças que limitam a comunicação das pessoas, a questão do julgamento, a falta de percepção sobre si, sobre o seu público, tudo isso acaba comprometendo o resultado dessa performance cênica. Então,
entrar para a psicologia foi, de alguma forma, uma busca por uma base mais científica para se trabalhar a oratória, entender a oratória mais baseada em evidências. Eu estou começando ainda a graduação em psicologia, estou no meu primeiro ano, sou calouro, finalizei agora o primeiro ano, tem muita coisa ainda para explorar. Mas, de fato, eu já vejo regiões da psicologia que interessam muito para esse exercício. A própria psicologia cognitivo-comportamental, que trabalha muito com essa questão dos estímulos, pensamentos, sentimentos e respostas. A questão também de uma dinâmica que é mais psicanalítica, de Jung, que trabalha com os arquétipos, os complexos, as personas do consciente. Então, tudo isso eu acho que conversa. Acho que falta, talvez, na literatura nacional, não sei ao certo dizer como é isso em outros lugares, outros países, mas eu acho que falta essa transversalidade. Falta colocar o psicólogo para conversar com o advogado que sustenta, para conversar com o ator. E talvez essa seja uma vontade minha, né? Ser uma pessoa que coloca essas três pessoas para conversarem. Foi por isso que eu comecei a psicologia, para tentar reunir e aproximar o direito e o teatro ainda mais e aproximar a psicologia também desses dois níveis de consciência. Está sendo muito legal, estou descobrindo muita coisa. Que bom. Acho que tem um campo muito grande para construir e benefícios para levar, amadurecer profissionais. Hoje a gente vê profissionais na advocacia que se isolam, vão para uma área operacional em que elas não têm que se relacionar, justamente por conta desse medo, por conta de travas. Sim. Então, acho que pode ser algo libertador para essas certeza. pessoas. Só fazendo um parênteses, a gente queria agradecer aos nossos patrocinadores, né? Ao estúdio Neses, que hoje, a partir deste episódio, né, é a casa que nos hospeda. O iPhone Barato, né, que desde os primeiros episódios já tem apostado no nosso podcast, né, o nosso muito obrigado. A SVN, ao nosso querido Wilden Júnior, na assessoria de investimentos. É senso comum de que o advogado não sabe, né, gerenciar os seus ganhos. Então, a Baldin, ela traz um módulo específico de gestão financeira, mas o nosso Wilden, ele vai conseguir dar uma assessoria de como investir esses lucros que a gente tem ajudado os nossos alunos a obterem. A Jet Sales, não sei se você conhece a Jet Sales, mas eles têm uma plataforma de atendimento automatizado, integrado com o WhatsApp. Não sabia. Legal. Que é excelente para quem tem contencioso de massa, né? E funciona também como um CRM ali. Uhum. Então você consegue fazer o atendimento e gerenciar os atendimentos que você fez. Então é uma plataforma que não serve só para escritório de advocacia, né? Eles têm uma API aberta, então eles acabam ajudando toda a empresa que tem setor comercial. E o nosso Eduardo, do Paz Barreto Seguros, né? Todo advogado ele tem que ter um seguro de responsabilidade civil, então nosso querido Eduardo tem nos ajudado também a garantir a perenidade dos escritórios, né? Então, nosso muito obrigado aos nossos patrocinadores e convidar a nossa audiência também que entre no nosso site e conheça os nossos treinamentos. A gente está lançando turma agora em janeiro. Então, para quem está começando, dando os primeiros passos na advocacia, a gente tem um treinamento que é o Prospecção Legal, como o próprio nome diz, ele mais focado na prospecção de clientes, né? No marketing offline, no marketing online e uma pequena introdução ali sobre gestão. Então, a pessoa que está começando e que a principal dor dela é ter cliente do escritório. E a gente tem um treinamento Legal Administration, que já é o nosso carro-chefe na Baldin, foi o nosso primeiro treinamento lançado. E esse treinamento para quem já tem alguns anos na advocacia, que já tem a sua base de clientes já estabelecida, mas hoje já começa a ter outras dores. Gestão de pessoas, gestão financeira, estruturar a sociedade de advogados, planejamento estratégico. Já estamos agora gravando no final do mês de novembro, então quem não fez o seu planejamento estratégico, né, já está atrasado. Então, levar para os advogados conhecimento nessas áreas, né, a Baldin é educação executiva para profissionais da advocacia. Tá? Então, feito os nossos comentários aqui, as logos dos nossos sinal de que aquilo que a gente aprende na faculdade não é suficiente. Isso
São várias coisas que perpassam aí a prática profissional e nós não estamos preparados. Então, muito legal saber que são parceiros aí de diversas áreas, todas muito interessantes e necessárias para o direito. Sim, perfeito. Assim como a oratória. E Com voltando certeza. para o nosso bate-papo, eu queria entender, Felipe, como é que você tem trabalhado a oratória, porque o advogado, ele tem como a palavra a sua principal ferramenta, né? E muitos advogados eu percebo que eles não conseguem modular o discurso. Quando eles vão Uhum, conversar com o cliente, eles às vezes uhum, são muito técnicos. Quando uhum, ele vai conversar com o juiz, ele vai despachar, mas ele não consegue chamar a atenção do juiz para aquele ponto específico, uhum. ou ele se alonga muito. Então, como é que você vê, né? Primeiro, nesses dois momentos, né? Certo. Co- Olha, eu te afirmo com absoluta segurança, em cima desses anos todos trabalhando com a oratória, especialmente voltada para o direito, que os profissionais da área do direito, na sua maioria, eles estão inconscientes por exercício da oratória. O que eu quero dizer com isso? Falta autoconhecimento, porque você, orador, não é só o seu repertório argumentativo. Você é o seu corpo, você é a sua voz, você é a sua respiração, você é a imagem que você vende com a sua roupa, com a forma como você chega. Tudo isso influencia nesse resultado da fala com o juiz, da fala com o cliente, da fala com o alunado. E quando a gente encara a oratória como um ambiente em que você simplesmente consegue levantar lá inúmeras técnicas, técnica, tem técnica para tudo. A gente acaba adicionando mais técnica, a gente acaba adicionando uma abordagem ainda mais prolixa, mais pragmática para algo que não é pragmático, para algo que não é técnico, para algo que é comportamental. Mais do que dizer que a oratória é uma habilidade comportamental, porque honestamente isso já virou até carne de pescoço. A oratória, ela é uma confluência de fatores. E às vezes eu vejo a dor dos profissionais da área do direito me ouvindo falar, porque essa confluência de fatores, em grande parte, não está dentro daquilo que a gente aprende na graduação. Não está, de fato, nas disciplinas jurídicas, nas disciplinas processuais. Isso não está na graduação. A gente vai aprender no mercado de trabalho ou quando a gente busca um curso de oratória, um mentor, um lugar como a Baldin. É ali que a gente, de fato, vai ter outros estímulos, porque a gente vai ter contato com outras questões que interessam para a oratória. Então, eu acho que hoje a grande dificuldade dos profissionais do direito com relação ao exercício da comunicação, da oratória, é compreender isso. A oratória, ela não é jurídica da mesma forma como ela não é política, como ela não é religiosa. O que vai definir essa categorização é o argumento. Mas a oratória é sempre e sempre vai ser performance. Então, se você não vive circunstâncias do teu dia que te fazem sentir qual é a tua extensão de voz, qual é a profundidade da sua respiração, em termos menos técnicos, situações que não te colocam a par da tua gestão de emoções, dificilmente você vai entregar um resultado diferente daquele que você já entrega. E eu acho que é isso que falta para o direito. A gente entende a importância de ter alguém da área de finanças, da área comercial, inúmeras áreas que importam para a prática profissional e a oratória não é diferente. Então, enquanto eu não passar por um estímulo diferente sobre a forma como eu me comunico, a minha comunicação sempre vai ser a mesma com o juiz. Enquanto eu não explorar outras formas de construção argumentativa que não seja essa baseada no direito, o meu diálogo com o meu cliente ele sempre vai ser muito técnico. Então, acho que o primeiro passo é vencer essa premissa, de que a oratória é uma confluência de fatores que não são propriamente jurídicos, nem para a oratória jurídica, nem para a oratória jurídica. A oratória ela só é jurídica porque o substrato do exercício cênico é um argumento jurídico que envolve uma hermenêutica, mas em tese, entre um religioso, um político, um advogado, todos ali em estado de fluência, discursando, em tese não vai haver tanta diferença da perspectiva performática. É sobre performance, é ali que a gente tem que mirar, não é na técnica, não é na dinâmica. Às vezes eu vejo advogados e advogadas que fazem cursos de oratória, compram às vezes um curso gravado, leem um livro e a preocupação está em cima da técnica. Poxa, se a oratória não é uma habilidade técnica, ela é uma habilidade comportamental, por que se fica tão em cima da técnica?
E aí, quando eu vejo essa pessoa tentando aplicar essa técnica sem esse autoconhecimento sobre corpo, voz, respiração, modulação, gestão de emoção, carga emocional aplicada ao argumento jurídico, os profissionais eles acabam discursando com a destreza de um caixa eletrônico. Então, não é bom, não é persuasivo, não gera conexão, não energiza a outra parte. E são preocupações que a gente está começando a explorar agora, acho que muito por meio das redes sociais. Então, seguramente, se repensar enquanto pessoa é um grande primeiro passo para se repensar como orador. Perfeito. E você falou sobre essa questão da carga emocional. E aí tem 2 pontos, né? Tem como você falou, você não ter energia nenhuma, não ter emoção nenhuma na comunicação e de repente ir conversar com um cliente que está trazendo todo um problema, né? Uma dor pessoal. Então ele está emocionado e ele espera acolhimento. E muitas vezes o advogado não tem essa sensibilidade na comunicação. Quer trazer técnica, quer falar termos jurídicos, utilizar palavras rebuscadas e que não vai comunicar, na verdade o cliente não vai saber o que é que está sendo entregue ali. E quando você não tem energia na comunicação, não tem emoção na comunicação, passa como mais um cliente, mais um número dentro do escritório. É um exercício passivo da oratória. Você exercita a oratória, mas de forma inconsciente. Ela é só mais do mesmo. Você sente que ela não te drena energia. E isso não gera resultado. Veja, eu concordo que o advogado ele não é psicólogo. Ele não está ali para acolher de forma humanista o cliente. Ele está ali, de fato, para zelar por um direito ameaçado, violado. Isso é claro. Mas a questão é que a lógica nos conduz, mas o que de fato nos convence são as emoções. Então, aquele cliente que ele não sai minimamente energizado, não pelo acolhimento do advogado, que aconteceu ou não aconteceu, mas em sentir a energia, uma energia persuasiva, digamos assim, de que aquele profissional vai ter condições de resolver o problema dele. Dificilmente esse cliente ele vai ser prospectado, se ele não sai com essa percepção, se ele não sai energizado. Esse termo energia que você está utilizando, na oratória a gente chama de altivez. Uma oratória altiva. O que é uma oratória altiva? É uma oratória intencional. Ela entrega muito mais do que só aquilo que é verbalizado. E isso é muito importante para o processo de convencimento, porque as pessoas são movidas por medos, por desejos, por emoções. Eu sei quais são os riscos de beber e dirigir, e ainda assim as pessoas bebem e dirigem. Eu sei qual é o risco para a minha saúde de ter um determinado vício, e ainda assim as pessoas fumam. Por quê? Porque não é só em razão da lógica. E muito embora a gente diga que o direito brasileiro é um direito positivo, muito pautado na norma, sabemos que o direito ele tem bases principiológicas muito profundas, raízes muito profundas. Existem altíssimos níveis de subjetividade na aplicação da norma e a oratória, ela de fato entra como um instrumento para a gente trabalhar esse grau de subjetividade ao nosso favor, por uma perspectiva de energizar o outro, de ser persuasivo. Ser persuasivo é trabalhar com intencionalidade. E trabalhar com intencionalidade é encontrar essa altivez que falta tanto em profissionais da área do direito. E aí, quando a gente comunica com o cliente, acho que é menos norma, menos técnica, mais, né, oratória. Sim. Quando a gente vai conversar com um juiz, quando a gente vai participar de uma audiência, fazer uma sustentação oral, é importante a oratória. Sim. É essencial a oratória, mas a comunicação, ela convence, ela pelo menos deve convencer pelo argumento técnico. Em tese, sim. O convencimento ele vai ser gerado em cima de uma construção técnica, até porque o direito, a gente estava até conversando antes, ele é uma linguagem. Mas veja, quando você vai, por exemplo, projetar a norma no caso concreto, quem cria o caso concreto? São as partes. Quem dialoga a respeito desse caso concreto? Não é a técnica do direito, é a redação, é a oratória. Numa sustentação oral, por exemplo, às vezes eu preciso levar elementos
de fato, elementos da circunstância do caso concreto para conseguir, de fato, encaixar a minha tese. Se eu não estruturo muito bem isso, a minha tese, em tese, ela não vai se encaixar. E é aí que está o problema. Às vezes a gente peca na ausência de persuasão, de construção estratégica de oratória e de redação, nessa perspectiva de circunstância de caso concreto, e aí a tese não encaixa. E aí a gente morre no técnico também. Né? Sem contar que existem áreas do direito em que essa questão mais técnica, ela praticamente inexiste. Pega um júri, por exemplo. São juízes leigos, são pessoas que estão ali representando a sociedade civil. Elas não conhecem as teses do direito material, os caminhos do direito processual. Elas estão ali para serem energizadas. Então, de fato, essa abordagem puramente positiva não vai funcionar. E eu falo até com experiência em cima dos meus mentorandos advogados. Quando eles começaram a trabalhar mais intencionalidade, uma oratória mais estratégica, mesmo em cima de um argumento puramente técnico, o resultado é diferente. E é sobre isso a oratória jurídica. A comunicação aplicada ao direito é o grande guarda-chuva, e desse guarda-chuva a gente extrai a oratória, que é basicamente verbalizar uma hermenêutica. Só que essa hermenêutica ela tem que ser verbalizada, ela tem que ser oralizada de forma estratégica, com altivez, com intencionalidade, entendendo quem é esse destinatário, não só para dosar quando vai ser mais técnico, quando vai ser menos técnico, quando vai ser mais jurídico ou menos jurídico, mas quais são as palavras de tensão da minha mensagem? Qual é o aspecto conclusivo? Onde eu vou imprimir convicção de parcialidade? Onde eu vou adotar uma oratória mais diplomática, mais distanciada? Em que sentido isso é bom, em que sentido isso não é? Isso não é jurídico, isso de fato é performático. Excelente. E pensando aqui, modulando essa comunicação, como você está trazendo as possibilidades de discursos diferentes, eu estou lidando com o cliente no momento do acolhimento, no momento do fechamento do contrato. Eu vou comunicar com esse cliente no momento mais fácil de todos, que é o de dar uma boa notícia para ele, mas eu vou comunicar no momento de dar pior momento com o cliente, que é o momento de dar uma péssima notícia para ele. Sim. Então, como é que a oratória, a comunicação pode me ajudar nesse tipo de comunicação com o cliente? Além disso, um gestor, dentro do escritório, ele vai ter que lidar com o colaborador que é mais bajulador, aquele colaborador que ele é mais difícil, ele está ali, não concorda, e ele deixa claro que ele não concorda com a organização, que é uma pessoa que você está liderando, mas você precisa ali fazer a gestão de pessoas e passar uma comunicação clara, né? Certo. Deixar a mensagem do líder. Sim. E tem uma relação mais complexa, talvez, que seria de sócios. Quando você tem que lidar ali com as amizades, os negócios, a proximidade, o dinheiro. Sim. Os egos. Então, queria que você falasse um pouco como a comunicação e a bagagem que você traz do teatro, né, pode ajudar ao advogado nessas comunicações tão diferentes e que cabem a uma única pessoa. Certo. Eu acho que é interessante começar falando que a oratória, ela possibilita entre prestador de serviço e cliente, entre sócios, entre colegas de trabalho, uma relação mais sólida. Especialmente quando ela é uma oratória intencional, ela é uma oratória... Não vou dizer para você espontânea, porque espontaneidade, em tese, não existe. Oratória que funciona, oratória é intencional. Mas como é que a gente consegue fazer uso da oratória para conversas mais difíceis? Para diálogos que são mais intensos? Quando a gente adota uma posição mais assertiva. E por assertividade, eu não quero dizer comunicação não violenta. A comunicação não violenta é um braço da assertividade. A assertividade é um universo à parte. Eu quero dizer que quando você precisa comunicar algo difícil para um sócio, dar uma notícia ruim para um cliente, você precisa sair dessa posição de prestador de serviço, sair dessa posição de sócio e se colocar numa posição que é essa de estar ao lado do seu cliente. É entender que você lamenta tanto quanto ele, que você discorda tanto quanto ele, que apesar da tua relação de proximidade com o teu sócio, essa é uma decisão muito difícil para você, talvez seja uma decisão super difícil para ele também. É você inverter os papéis, você sai do palco
e você ocupa o lugar de plateia. Isso tem mais ou menos a ver com um termo que ficou bastante popular na internet, que é o rapport. Há quem diga que rapport é olhar nos olhos da pessoa, dizer o nome dela e sorrir. Mas o rapport é muito mais do que isso. O rapport é o uso empático da oratória. É você se colocar no mesmo lugar e no mesmo nível. Olhar aquele problema não da sua perspectiva, mas da perspectiva do outro. Como é que o meu cliente enxerga essa negativa do judiciário? Então eu preciso me colocar ao lado dele e sentir por essa negativa a mesma coisa que em tese eu acredito que ele sinta. Eu preciso me colocar mais como um companheiro, um parceiro do que propriamente um prestador de serviço. Eu acho que isso ameniza as conversas difíceis, mas conversas difíceis fazem parte. E aí eu não vou dizer para você que existe um jeito infalível da gente resolver uma conversa difícil, não. A gente vai ter que passar por um momento de dificuldade. A oratória é muito parecida com o desenvolvimento de massa muscular. Eu não consigo hipertrofiar se eu não me lesionar. E às vezes a lesão é necessária num contexto social, num contexto de prestação de serviço, de sociedade. Então, a gente consegue trabalhar meios de amenizar esse ambiente? Sim, seguramente. Mas essa conversa, ainda assim, ela vai ser um pouco difícil. Isso só tem a te acrescentar como orador, só tem a te acrescentar como comunicador. Passar por situações difíceis. Eu costumo dizer que a oratória ela não é sobre encontro, a oratória é sobre desencontro. A gente cresce como orador, como comunicador, quando a gente se desencontra, de fato. É ali que a gente se repensa. Então, essas situações elas também servem para isso. Que joia. Felipe, pensando aqui como advogado e como professor, né, assim como você, eu também sou professor, o professor ele acaba se acostumando a falar com tempo longo. O professor está ali em sala de aula, o professor tem que falar 1h30, 1h40. Para mais. Então, alguém que vem da docência geralmente está acostumado a expor seus argumentos de forma longa. E quando se coloca numa situação em que o argumento tem que ser apresentado em um curto espaço de tempo, às vezes a pessoa trava. Sim. Como é que você tem resolvido isso dentro dos cursos, dentro das mentorias? Normalmente, quando as pessoas estruturam uma apresentação, e eu tenho as minhas dúvidas com relação a esse método, estruturar a apresentação antes de treinar a apresentação, eu tenho feito uma outra abordagem nas minhas mentorias, especialmente para oratória, para apresentação de TCC. Mas a gente vai falar disso num outro momento. O que acontece nesse contexto? As pessoas, elas se perdem porque não é claro para elas qual é o destino final da mensagem. Aonde exatamente eu quero chegar? Eu preciso, para trabalhar uma oratória mais assertiva e mais estratégica num curto espaço de tempo de performance, não só de objetividade, eu preciso de clareza sobre onde eu quero chegar. E aí, a gente trabalha uma engenharia reversa. Eu sei aonde eu quero chegar e é do destino para a origem que eu vou desenvolver o meu argumento, e não da origem para o destino. Porque se eu não tiver esse caminho mais sólido, do meio para frente, a chance de eu errar, de eu me perder, é muito maior. E eu acho que essa é a grande questão, porque nós do direito somos validados de forma inversa. A gente vai primeiro contextualizar a circunstância do caso concreto, pega a norma maior, pega a norma menor, aplica, faz lá aquela hermenêutica, casa com a circunstância do caso concreto e dá uma resposta lá em prova para o professor. E aí o professor te dá uma nota máxima, ele te valida, isso é reforçador para você, e aí você entende que em tese agora na oratória o caminho vai ser o mesmo. Não. A oratória não é a verbalização de uma resposta escrita de prova. Sim. Porque a plataforma onde a oratória acontece, ela não encaixa nas premissas de uma plataforma textual. Então, isso atrapalha o raciocínio. Se eu não tenho com clareza onde eu quero chegar, dificilmente, num curto espaço de tempo, eu vou lograr êxito nessa missão. Ou eu adoto uma engenharia reversa, ou eu preciso, de fato, exercitar aí o meu desapego e secar tudo que não é necessário para essa mensagem final. Aí dá certo também. Mas começar de trás para frente talvez seja uma dica interessante para muitas pessoas, especialmente para quem faz sustentação oral. Perfeito. E aí seria uma outra pergunta. Como planejar
uma sustentação oral pelo seguinte: existe a questão performática, existe a dificuldade que é a limitação de tempo, mas tem o argumento jurídico que é o principal, o conteúdo principal é o argumento jurídico. Então eu tenho que Exato. analisar ali um processo, às vezes eu tenho um processo de 1000 páginas, em Uhum. que houveram várias situações em que eu tenho que levar ali naquele momento. Então, como planejar, quais são as dicas, né? Para quem está nos ouvindo aqui, que são colegas advogados, né? Como é que você daria essa dica para eles? Como planejar uma sustentação oral mais eficaz? Olha só que interessante, você falou, tem lá um processo com 1000 laudas, houve inúmeras questões, você está num tempo passado. Sustentação oral é storytelling. Sustentação oral é história. Aqueles desembargadores que ali estão, eles seguramente já leram o processo, ou pelo menos a gente espera que eles tenham lido. Eles já leram, eles entendem qual é a questão da circunstância do caso concreto, quais são as duas teses. O que eu preciso, então, fazer com a minha sustentação oral? Eu tenho que refrescar na cabeça desse desembargador as questões do caso concreto que interessam para a minha tese. Então, eu não posso me perder na hermenêutica. Esse desembargador, ele não está ali para uma aula de hermenêutica. Ele está ali para entender o que eu, enfim, quero dizer para ele, depois de 1000 laudas. Para isso, eu preciso encarar a sustentação como um relatório, como uma contação de histórias. Eu preciso, de fato, trabalhar a questão jurídica? Sim. Ela é importante para a sustentação? Sim. Seria o principal? Olha, vai depender da matéria da sustentação. Às vezes, a sustentação ela é muito mais sobre os atos processuais, as questões que aconteceram no decorrer do tempo, do que propriamente sobre uma tese de validade, uma tese de invalidade. O fato é, se eu não consigo extrair dessas 1000 laudas aquilo que de fato importa para construir essa base fática, e se eu não conseguir projetar sobre ela só o que é necessário para minha tese, mais uma vez eu vou me perder. Eu não vou fazer bom uso desses 15 minutos, 10, 15 minutos. Eu, de fato, vou entregar muito mais hermenêutica do que a minha convicção de parcialidade sobre a minha tese. E, honestamente, eu posso gerar uma situação ali de desinteresse. O desembargador ele não está ali para ouvir o que ele já leu. Ele está ali para ouvir aquilo que para você é interessante para sua tese. Aquilo que pode vir a fazê-lo mudar de ideia. Aquilo que pode vir a fazê-lo rever o processo com outros olhos. Isso não é só sobre construção argumentativa. Isso é sobre storytelling, isso é sobre altivez, isso é sobre energizar o desembargador sobre aquela tese, sobre aquela circunstância. Então, às vezes, a gente pode pensar num modelo de preparação de sustentação oral que é começando a contar essa história. Imagina que você está lá com um colega seu, que também é da área do direito, talvez entenda menos do processo do que você. Você abre lá uma latinha de cerveja num boteco da esquina e você senta e conta para ele a respeito desse processo. Você vai perceber como esse exercício ele vai trazer para a sua oratória mais fluidez, mais objetividade. Para nós é muito mais fácil contar uma história do que decorar um checklist de palavras. É muito mais fácil você olhar uma imagem e descrever o que tem ali naquela imagem do que você roteirizar uma narração. Para a sustentação oral não é tão diferente. Se eu não sou capaz de genuinamente contar essa história processual, dificilmente eu vou ter uma sustentação oral persuasiva, porque eu vou acabar morrendo nas questões técnicas do direito e eu vou deixar os elementos que são altivos, os elementos que são energéticos de lado. E aí, realmente, o processo de persuasão ele pode falhar. Entendi. E aí você me chamou a atenção para um outro ponto, que é a questão do planejamento. Você falou mais de uma vez que a oratória, ela é planejamento e ela não é improviso. Isso. Na realidade, o que é improviso? Improviso não é ser espontâneo. Improviso é saber estar pronto. Certo? Essa é a primeira coisa. Uma pessoa boa de improviso é uma pessoa que sabe estar pronta para uma determinada ação cênica. É basicamente isso. O que acontece? Como é que normalmente as pessoas estruturam as suas apresentações? Elas separam ali os argumentos,
transformam os argumentos numa relação de palavras-chave, de tópicos, e elas tentam decorar esses tópicos. Qual é o grande problema? Você está tentando introjetar no teu repertório performático uma informação que vem de fora. Porque você estruturou aquilo que você obrigatoriamente vai ter que falar. E ai de você se você disser dessa forma ao invés disto posto. E aí pronto, você já se perdeu na sustentação, já se perdeu no conteúdo. O que eu sempre oriento? Não começa pela estruturação da apresentação. Começa pela experimentação da apresentação. Então você olha lá para um ponto fixo na parede, nunca para frente do espelho. No teatro, espelho é proibido. Eu sei que muita gente orienta o uso do espelho para o desenvolvimento da oratória, mas dentro da minha abordagem, a gente não utiliza o espelho. Pega lá um ponto em branco, um livro na sua estante, uma foto. Eu tenho mentorandos, por exemplo, que compram objetos específicos, eles direcionam os exercícios para esses objetos. Olha lá para aquele objeto, olha lá para aquele ponto. Bate o olho no primeiro parágrafo ali da sua sustentação, do seu conteúdo de aula, improvisa essa explicação. Não vai ser fácil, e não é para ser fácil. Se a oratória estiver fácil para você, então alguma coisa está errada. Improvisa. Vai te faltar palavra, vai te dar branco, você vai querer olhar para o texto. Olha para o texto, não tem problema. Isso é um exercício, não é uma simulação, não é um ensaio, é um exercício. Depois da segunda, terceira, quarta tentativa, você vai perceber que a trancos e barrancos conseguiu estruturar de forma genuína uma explicação que já está interiorizada, não decorada dentro de você. Fez isso, bate o olho no segundo ponto, mais uma vez começa do primeiro, tenta empurrar com a barriga esse segundo ponto. No improviso, se perde, fraqueja, olha para o texto, começa de novo, repete, a ponto de assimilar e acomodar de forma orgânica aquilo que está ali, porque está saindo de você. Na verdade, o texto é só uma referência para você pescar ali os argumentos, mas essa construção ela não é do texto para o orador, ela é do orador a partir de alguns elementos do texto. Dificilmente você vai se perder nessa apresentação, dificilmente você vai errar. Por quê? Porque você não está decorando um roteiro. Você é o próprio roteiro. O roteiro ele já está dentro do teu repertório performático. Isso é tão verdade que às vezes você pega lá, por exemplo, um professor da área do processo, sempre que ele começa um conteúdo novo, ele fala da mesma coisa, que é basicamente aquele assunto de apoio. Então ele parte lá da Constituição, ele parte lá das premissas do processo. Por que ele faz isso? Porque está na ementa? Não. Porque aquilo ali já está acomodado, já é um conteúdo que ele interiorizou, já é orgânico para ele falar aquilo. E é isso que as pessoas não fazem. As pessoas acham mais fácil escrever e decorar. E qual é o grande problema? Quando você decora, o teu estado de atenção focada sai da mensagem e ele vai para onde? Para a construção textual. Você não fica preocupado em se lembrar o que é que vem na sequência. Você está preocupado com a próxima palavra. E isso acaba comprometendo a tua modulação de voz. Isso te gera ansiedade, com batimento cardíaco acelerado e uma falta de retomada de ar. Você vai sentir falta de ar, a garganta vai secar. E às vezes você sente que é incapaz de falar em público, que é incapaz para o exercício da oratória, quando na verdade a estratégia que está errada. Não é o orador. Esse é um processo mais doloroso, mas ele gera mais resultado. Os meus mentorandos que fazem mentorias para TCC, eles não roteirizam a apresentação de TCC. Eles improvisam a apresentação num processo constante de repetição, assimilação e acomodação em cima do sumário. Se de fato eles escreveram um trabalho, eles têm domínio sobre, né? E aí é lógico que ali, em algum momento, a gente vai inserir uma informação específica, a gente vai colocar ali um caminho para um julgado, e aí de fato é necessário decorar, é necessário olhar. Mas quando a apresentação ela parte naturalmente do orador, dificilmente ele vai se perder, porque aquilo já está nele. E é isso que falta. Falta a gente ter essa coragem de sair do texto decorado para uma ideia interiorizada. E você falou questão de plataforma. Tem gente que quer se comunicar como escreve. Impossível, não tem como.
Não tem como. E eu sei que no direito a tentativa ela é muito grande, porque em tese nós somos validados no início pela redação. Eu sou primeiro validado pela minha redação na graduação, depois eu sou validado pela minha redação no exame de ordem, aí eu volto a ser validado lá no meu processo de peticionamento. Só que a oratória, ela não é sobre construção textual. A oratória é sobre como você canaliza intenções e emoções por meio das palavras que você verbaliza. Se eu for me propor a verbalizar 100% daquilo que eu escrevi, aí eu tô lendo. Eu não tô falando em público. E aí a gente vê, às vezes, lá grandes professores muito bem titulados, concursados, servidores estáveis que trabalham no Ministério Público, trabalham para o GAECO, são juízes, são extremamente inteligentes, da perspectiva cognitiva, são excelentes profissionais, mas eles não dão uma boa aula. Por que eles não dão uma boa aula? Justamente por isso, porque eles querem transpor para o exercício cênico, que é da aula, uma construção textual puramente conteudista, que não cativa o aluno. Aí você fala assim, mas eu tenho que cativar o aluno? É claro, o aluno ele é a sua audiência, ele é o seu destinatário, ele precisa ser persuadido, ainda que seja de uma perspectiva didática. Isso é parte do papel de ser docente, do papel de ser professor. Ser professor não é fácil, ser professor não é para qualquer pessoa. De fato. E eu não estou falando sobre vocação, não. Até porque eu não acredito nisso. Eu acho que todas as habilidades são treinadas. Mas ser professor é ter disponibilidade para passar por esse processo. E veja, por que professores de muitos anos costumam de fato ter uma entrega maior? Não é só pela experiência, mas porque eles já entenderam esse processo de improviso, repetição, assimilação e acomodação das ideias de forma muito mais orgânica, muito mais interiorizada do que simplesmente decorar o conteúdo da aula ou usar o slide como muleta, quando na verdade slide é recurso. Então, essas diferenças elas são sentidas pelo alunado. O alunado sente, ele sabe. E às vezes, aquele professor que não tem tanto tempo de profissão, não tem tanto tempo de advocacia, ele consegue se destacar muito mais do que aqueles que advogam há muito tempo. Porque ele é uma fraude? Não, porque ele é um bom professor. Porque ele dá uma boa aula. Eu não preciso ser pós-doutor em direitos fundamentais para trabalhar artigo 5º em 20 horas. Eu preciso trabalhar com intencionalidade, com persuasão, porque são teses que nós estamos suscitando sobre prevalência de direitos em detrimento de outros, sopesamento de um direito em detrimento de outro. São teses. É necessária a persuasão. Eu preciso trabalhar isso dentro desse contexto e não tentar exaurir séculos de estudo, uma literatura infinita num tempo finito de aula. Isso de fato não dá certo. Claro. E voltando à questão não da persuasão, mas do improviso, eventualmente o advogado ele está numa situação em que ele tem que improvisar. Ele está numa audiência e a audiência a gente faz uma preparação, a gente se programa, mas pode ser que outras coisas aconteçam ali e isso vai impactar emocionalmente, óbvio. Com certeza. E vai impactar a oratória. Com certeza. E existem atos processuais que eles dependem de improviso. Por exemplo, no juizado eu vou fazer a réplica, a manifestação, a contestação, via de regra, a manifestação da contestação ela deve acontecer oralmente na audiência. Eu vou conhecer a defesa ali, vou analisar e vou apresentar. Ou finalizou a audiência, razões finais orais. Geralmente o advogado levanta a mão e faz o requerimento para mandar razões finais por escrito. Por escrito, tá? Exato. E se for indeferido? Exatamente. Então, como é que o advogado ele vai preparar ou vai melhorar a oratória nessas situações em que demandam improviso? Ele precisa se repensar enquanto orador. Ele precisa entender o seguinte: se eu sempre depender de uma construção textual para conseguir arriscar algo na oratória, quando eu não tiver o tempo dessa construção textual, não vai ter oratória. Certo? É a mesma coisa. Eu quero ter um desempenho específico numa determinada modalidade. Eu preciso treinar. O jogo tem que ser fácil e para o jogo ser fácil, o treino tem que ser difícil.
Se eu não me oportunizo um método diferenciado para falar em público, se eu não experimento improvisar as minhas construções, se eu sempre saio do texto, como é que eu vou conseguir ter um desempenho diferente em sala de audiência? Nunca. Como é que eu vou conseguir ter um desempenho diferente no momento ali de abordar uma testemunha? Nunca. Então, se a gente não começa a repensar essa dinâmica de construção de apresentação, a gente sempre vai ficar preso ao textual. Então, a minha orientação é essa. Ao invés de começar na estruturação escrita das ideias, em plano sequência, em texto corrido, grifa lá meia dúzia, 12 palavras, 20 palavras, 2 para cada parágrafo, e tenta improvisar essa explicação. Depois que você improvisar essa explicação, repete, assimila, acomoda. Terminou esse processo de acomodação, daí talvez seja interessante você verbalizar a tua apresentação e produzir um roteiro, mas em cima de você, não em cima daquela construção puramente textual. Não tem como a gente ter um resultado diferente na oratória se nós vivemos sempre com os mesmos estímulos e a gente se comporta sempre da mesma forma. É impossível ter um resultado diferenciado. E essa é uma das minhas grandes missões enquanto professor de oratória dentro do direito. Demonstrar a importância de outros estímulos e da experimentação de outros métodos para a gente poder falar em público. Você acha que uma habilidade de um bom orador é entender rápido a audiência? E se for, como é que eu consigo compreender o que é que a minha audiência espera? Você falou do caso do professor, que ele precisa se conectar com o aluno, ele trazer o aluno para perto, então ele precisa entender como ele precisa comunicar para alcançar. Da mesma forma que o advogado, ele precisa entender o perfil do cliente, e aí eu estou falando de cliente previdenciário, família, empresarial, tributário, que são perfis completamente diferentes de pessoas, com dores diferentes, e que elas expectativas diferentes. Então, como é que o advogado ele pode se preparar? Ou quais são os pontos que ele deve ter atenção para ele conseguir compreender rápido aquele interlocutor, para que ele consiga escolher a forma mais correta, mais adequada de comunicação? Certo. Olha, essa é uma pergunta bem interessante. Por quê? Não se tem dentro da área da comunicação uma receita que sempre vai dar certo para todas as pessoas em todas as circunstâncias. O que eu costumo dizer? Para você desenvolver essa telesensibilidade, ou seja, perceber o seu público, você precisa antes expor a públicos diferentes, para você conseguir construir também repertório performático da perspectiva responsiva. Então veja, se eu sempre faço audiência de instrução, eu não faço atendimento, eu não retorno por telefone, eu não faço sustentação oral, só faço audiência de instrução. Dificilmente eu vou desenvolver essa telesensibilidade. Então, o que eu oriento nessas horas? Que tal trocar aquele clube do whisky por um curso de dança? Que tal trocar aquela caminhada por uma atividade circense? Que tal você sair desse contexto jurídico, que é muito padronizado, que é basicamente a mesma coisa em quase todos os 4 cantos do país, e experimentar um diálogo, uma comunicação, uma proximidade com outras pessoas de outros nichos? Ainda que você tenha com esses nichos alguma relação com o direito. Então, que tal participar de um evento que envolva lá pessoas do mercado financeiro? Que tal participar de um clube de leitura não jurídico? Isso é importante para você desenvolver dinâmicas de sensibilidade. Para eu conseguir entender como o alunado funciona, eu tenho que dar aula na graduação. Para eu entender como eu contorno um argumento na hora de propor um contrato de honorários, eu preciso participar do processo de venda do meu escritório. Então essa é a primeira coisa. Se colocar em lugares onde você normalmente não se sente pertencido. Essa é a primeira delas. A segunda é escutativa. Eu preciso desenvolver uma escuta mais ativa. O que é escuta ativa? Não é ficar em silêncio, ouvindo a pessoa. Isso é inerente à escuta ativa. A escuta ativa é manter o teu estado de atenção focada
no desenvolvimento da ideia da pessoa, da mensagem da pessoa. É muito comum, quando o cliente começa a relatar a dor dele, que a gente já comece a rodar a hermenêutica na cabeça. O cliente nem terminou. Você não está acompanhando mais o raciocínio dele, você já está buscando no seu repertório cognitivo uma resposta prática, curta, grossa, objetiva. Que tal você deixar esse processo de lado ou postergar um pouquinho esse processo e manter a tua atenção na mensagem, nessa dor, na história de vida? Só assim a gente consegue, de fato, encontrar dinâmicas, encontrar métodos que vão funcionar para você no sentido de escuta ativa. O mesmo método para uma habilidade comportamental não funciona com todas as pessoas. Não funciona. Então eu tenho, por exemplo, mentorandos que conseguiram ter um desempenho mais interessante em proposta de honorários, participando do comercial e assessorando, por exemplo, empresas que são especialistas na área de vendas. O advogado está tentando entender como essa empresa funciona, qual é a cultura corporativa dela, quem é o perfil de colaborador, quem é o cliente dela. Pronto, ela vai ter repertório para aquela situação. Às vezes você não é do direito penal, mas vai assistir um júri. Fica reparando lá como a mensagem daquele advogado toca cognitivamente ou emocionalmente as pessoas que estão ali na audiência, ou enfim. Fica de olho nisso. Eu acho que esse é o caminho. Eu costumo dizer que o bom orador, ele é um ator amador. E ator é esponja. A gente observa e observa e observa. Para quê? Para a gente expandir o nosso repertório. É assim que a gente consegue trazer para a oratória a maleabilidade. Se eu sempre faço parte de um mesmo contexto e eu não me proponho a mudar. Se eu sempre estou diante dos mesmos estímulos e eu não me proponho a um outro estímulo, eu dificilmente vou dar uma resposta diferente daquela que eu estou acostumado. Vai ser difícil para mim enxergar qual é o feeling do aluno, qual é o feeling do cliente, qual é o feeling do juiz. Então, um caminho é diversificar e experimentar outras coisas. Entendi. E é interessante porque é algo que é do profissional do direito de se relacionar só com quem é do direito. Sim. Né? Então, entrou na faculdade, já, né, se distancia do mundo, vai vivendo aquela bolha jurídica e aí se conecta, às vezes casa com quem é do direito, enfim. E o discurso é sempre sobre direito. Exatamente. Vai conversar. Eu me formei na UNIT, sou professor na UNIT, e todo evento a gente sempre ouvia o professor Uchoa, que é o fundador da universidade, e ele sempre trazia um conselho. E talvez pela repetição eu tenha absorvido, talvez pelo impacto, pela importância dele também. Ele sempre dizia, olha, isso ele falava para todas as áreas, mas eu acho que para o direito ela é essencial. Ele dizia, leia coisas fora do direito, se relacione com pessoas fora do direito, porque é a partir disso que você vai ter repertório, a partir disso que você vai ter bagagem para de repente você sentar com alguém fora da sua área e você ter uma conversa. Exatamente. Uma vez, um profissional da área do direito me disse que para ele a docência é um retrocesso. Então ele comentou, olha, eu não vou para a docência porque eu não quero profissionalmente retroceder. Se engana essa pessoa, porque eu digo para você, o meu maior exercício dentro da oratória é estar na docência. A docência é o meu treino diário como orador. Ali eu conheço um público muito diversificado, com níveis muito diferentes de consciência, bagagens que são mais sólidas e bagagens que são menos sólidas. Estar em sala de aula desafia o orador. Eu não saio da graduação hoje, às vezes os alunos me perguntam, por que você dá aula, professor? Porque esse é o meu treino com a oratória. Isso é importante. E olha, eu digo para você de coração, não existe para o profissional do direito ambiente mais interessante para lapidar a comunicação dele, senão esse ambiente da vida acadêmica. Porque é um ambiente muito heterogêneo. É um ambiente que demanda, é um ambiente que exige e é um ambiente que te traz outros estímulos. Eu tenho uma sala de aula em que eu tenho ali pessoas com mais de 60 anos e pessoas com 17 anos. Entender como eu vou
entregar minha mensagem de forma eficaz para duas clientelas tão distintas, isso é o meu desencontro semanal. E é isso que me fortalece como orador. Então não é um retrocesso. Eu acho que a docência para o profissional do direito, ela é necessária. Talvez da perspectiva financeira, até um mal necessário, mas ainda assim ela é necessária. Ela não é um retrocesso, ela é uma necessidade, ela é um caminho para lapidação, para modelagem de repertório. Fora que, às vezes, quando você está conversando com o aluno, ele te traz uma dúvida que é aquele ponto que você não tinha refletido ainda. Exatamente. Então, eu gosto do ambiente de sala de aula porque, às vezes, vem esses insights, né? A partir de uma pergunta, o meu olhar vai para um ângulo que eu não tinha direcionado ainda. Pois é. Uma vez, eu estava explicando para os meus alunos de teoria geral, do direito constitucional, o conceito de sopesamento. Porque direitos fundamentais são, em tese, não absolutos, mas eles são invioláveis. E aí eu percebi que a dificuldade do alunado era justamente nesse paradoxo. Como é possível que algo que não se pode violar não seja absoluto? Então eu introduzi o conceito de sopesamento. Olha, quando você tem dois direitos fundamentais em conflito, um deles vai prevalecer em detrimento do outro. Não que o segundo seja violado, mas vai haver aqui um sopesamento de direitos, porque para aquela circunstância de caso concreto, a aplicação de um é mais proporcional e mais válida do que a aplicação do outro. É uma explicação bastante erudita, não é uma explicação fácil e não é fácil para o aluno entender. E aí um senhor levantou a mão, é um aluno mais velho, e ele falou assim: professor, então sopesamento é uma palavra bonita para violação copo com leite. Ou seja, ele entendeu o que eu quero dizer. Quando eu sopeso um direito em detrimento do outro, eu não estou violando de mentirinha. Mas ele trouxe para mim uma percepção que eu jamais teria vinda do alunado. Isso me fez repensar a forma de explicar. E às vezes, quando eu sinto que os alunos não estão entendendo o conceito de sopesamento, eu faço essa brincadeira. Gente, sopesamento é uma violação legítima, é copo com leite. Não viola, mas afasta. Não viola, mas deixa de lado. Prevalece um em detrimento do outro. Quer dizer, essa percepção eu só conquistei e eu só comecei a dar um olhar mais atento para alunos mais velhos depois dessa experiência em sala de aula. Sim. Se não fosse por isso, eu talvez fosse me manter na explicação erudita do que é o conceito de sopesamento. Então é necessário. Essa maleabilidade do orador diante de públicos traz para ele o ônus de ter que falar para diversos públicos. Nossa, mas quer dizer que então, para eu me preparar para falar para uma audiência de clientes na área do direito tributário, eu vou ter que passar antes por isso? Não tem atalho. Eu não consigo me lapidar para um determinado público se eu não passo por esse público em algum momento. E eu acho que é aí que está a grande questão da oratória. A oratória é um ato de coragem. Eu preciso ir para o exercício cênico sabendo que talvez ele não seja tão bom, sabendo que talvez ele não seja tão eficaz, porque isso vai me munir para uma próxima oportunidade. E é isso que eu sinto que os profissionais do direito não estão a fim de fazer. Eles não querem se comprometer. Eles querem, de fato, chegar pela primeiríssima vez, entregar uma oratória eficaz pela primeiríssima vez e seguir o baile. Não é assim que acontece. Claro, e a gente do direito, a gente entende que erudição é sinônimo de qualidade, né? E às vezes encarar uma comunicação que seja mais simples e mais eficaz seria um exercício de desprendimento, né? Entre aspas, eu estaria baixando o meu nível para me fazer comunicar, quando na verdade, né, a erudição me impede de fazer a entrega. Exatamente. Outro ponto, e eu acho que já para a gente poder nos encaminhar para o encerramento, essa ideia de comunicação e de clareza. Então, com o alunado, a gente tem uma dificuldade, que é saber quando o alunado tá compreendendo. Eu fico brincando que em sala de aula a gente fala, né? Gente, tá tranquilo, todo mundo tá tranquilo, porque o horário tá chegando. Se alguém faz pergunta, e aí às vezes eu pergunto, posso cobrar na prova? E aí quando eu pergunto, posso cobrar na prova? Não, peraí. Aí surge a dúvida. Então, eu preciso comunicar de uma forma clara para que aquela mensagem chegue, mas eu preciso também ter esse termômetro. Com a organização, já não consigo fazer essa pergunta.
Eu estou comunicando com o sócio, ele não vai chegar para mim e tirar uma dúvida. Eu estou comunicando com o sócio, uma conversa. Estou comunicando com o colaborador, ele não vai questionar muitas vezes a comunicação. Como é que a gente pode se preparar para comunicar com clareza, né? Ou seja, como é que eu consigo preparar a minha oratória para fazer com que aquela minha mensagem chegue? Porque isso é um conjunto de subjetividades. Eu comunicando, falando, formulando a minha pergunta para você, eu estou formulando também um conjunto de subjetividades de que aquela minha pergunta chegou para você de forma concreta e de forma clara. Mas Certo. pode ser que você tenha outras subjetividades e compreenda aquela mensagem de uma outra forma. E esse é o problema da comunicação. Certo. Né? Então, como é que eu posso me preparar enquanto advogado para que a minha comunicação seja feita de forma clara? Olha, o primeiro passo é a autoanálise. Eu preciso sentir qual é o impacto da minha oratória no meu dia a dia, da minha comunicação aplicada ao direito. Eu preciso entender se eu de fato estou me fazendo claro ou não. Esse é o primeiro passo. E isso precisa vir do meu público. Eu não posso assumir que eu sou um péssimo orador, eu não posso assumir que eu sou uma pessoa prolixa. Eu preciso, de fato, lógico, considerar as minhas percepções, mas principalmente considerar as percepções do público. Esse é o primeiro passo. O segundo envolve aquele que nós comentamos anteriormente. Tentar improvisar determinada explicação ao invés de decorar um texto corrido. Essa seria a segunda coisa. Agora, tem uma terceira dinâmica que eu acho que é interessante, que seria a seguinte: você tentar dizer a mesma coisa de 3, 4 ou 5 vezes diferentes, formas distintas. Então, eu tenho lá, por exemplo, um conteúdo normativo, uma tese de validade sobre uma determinada matéria. Experimenta comunicar ela de uma forma. Agora você vai se comprometer a chegar na mesma mensagem por um caminho diferente. Fez isso, você tenta de uma outra forma, inverte. Começa pelo meio, passa pela premissa e chega na conclusão. Esquece retórica aristotélica. Tenta fazer de forma espontânea. Faz lá 2, 3, 4 formas diferentes para comunicar a mesma mensagem. Seguramente uma delas vai te soar mais natural, ela vai sair na sua boca com um sabor de objetividade. Essa talvez seja a mais interessante. Mas o que todas essas formas têm em comum? Todas elas envolvem experimentação. Se eu não experimento e eu fico tentando resolver só com os meus pensamentos, de forma puramente cognitiva, e enfiar essa clareza goela abaixo do meu público, ela não vai acontecer. Eu preciso experimentar métodos diferentes, eu preciso experimentar caminhos diferentes. A Fluência Escola de Oratória, ela treina as equipes de sustentação oral do curso de Direito da UEL. E essa é uma coisa que eu peço para eles. Olha, sustenta de formas diferentes o mesmo argumento. Vamos entender qual gera o impacto desejado para essa construção maior. Isso envolve uma coisa que o advogado não faz, que é um tempo de mais introspecção. Porque para experimentar exercícios para oratória, eu preciso estar no meu canto, falando sozinho, falando em voz alta. E às vezes a gente tem medo, vai que passa a secretária, ela me escuta falando sozinho, vai que de repente a minha esposa ou alguém me vê falando sozinho. Não, a gente tem que dialogar com a gente mesmo. Mas por fim, para responder de fato a tua pergunta, tem um quarto e último método, que é ensinando. Ensinar é uma forma muito eficaz de você trabalhar a oratória com clareza. Então, eu preciso repetir aquele conteúdo no improviso a ponto de assimilá-lo e acomodá-lo, e depois de acomodado, eu preciso ser capaz de explicar aquele conteúdo. Sim. Então, se imagina em sala de aula, se imagina respondendo aquilo para um estagiário, se imagina respondendo aquilo numa entrevista para um canal do seu município. Tenta explicar aquele conteúdo. Quando a gente consegue explicar, é interessante. Seguramente você está trabalhando mais objetividade ali no teu exercício. Uma outra coisa que às vezes as pessoas comentam também, e eu já testei e confesso que eu tive bons resultados, é o seguinte: se eu não consigo extrair da minha fala uma pergunta, se eu não consigo deduzir da minha fala uma potencial pergunta, é porque talvez ela não tenha a clareza necessária. Quando a gente escuta algo e isso soa como algo claro, como algo objetivo,
incontroverso, é porque possivelmente aquilo responde uma pergunta que está embutida na própria fala. Então, tentar exercitar a oratória em formato de resposta também é um caminho interessante. Mas todos eles demandam o quê? Enfrentamento, experimentação. Tem que ficar de pé, tem que inspirar profundamente, tem que soltar o ar pela boca, retomar mais um pouquinho para deixar a coluna de ar bem certinha e improvisar e experimentar. Senão a gente não consegue sair do lugar. Muito bom. Felipe, excelente essa nossa conversa. Acho que você trouxe excelentes dicas, dicas muito valiosas para os nossos colegas advogados. A missão da Baldin, ela é melhorar a advocacia. Então, quando o Andres me chamou para o projeto, né, a gente resolveu criar algo e a gente investiu em consultoria, pesquisa, a gente fez pesquisa de campo para poder montar os treinamentos, mas nesse propósito de o que eu gostaria de trazer para a minha gestão, o que é que eu senti falta, né, quando eu comecei. Então, esse é o propósito da Baldin Academy e fiquei muito feliz de poder contar com você, tanto no nosso evento quanto nessa conversa. Queria aproveitar para agradecer novamente aos nossos patrocinadores, né, o Estúdio Neses, o iPhone Barato, a SVN, na pessoa de Wilden, a Jet Sales e a Paz Barreto Seguros também. Acho que eu não esqueci de ninguém, né? E aproveitando, Felipe, queria que você fizesse as suas considerações finais e, se puder, deixar uma dica para aquele advogado que está começando ou para aquele advogado que tem tempo já, mas que tem dificuldade oratória, para aquela pessoa que não se sente capaz de participar de audiência, sustentação oral, mas tem vergonha de procurar ajuda. O que é que você falaria para essas pessoas? Olha, o que eu percebo, especialmente dos alunos que se formam na graduação e começam a ingressar no mercado de trabalho, é uma falta de pertencimento por exercício da oratória. São pessoas que não se sentem pertencidas com essa questão da fala em público. Isso normalmente acontece porque as pessoas, elas confundem sucesso profissional com conquista patrimonial, conseguir a receita do bolo. Por que eu estou dizendo isso? A minha principal orientação para quem está começando agora e quer melhorar a oratória é: não deixe a sua autenticidade de lado, não deixe a sua originalidade de lado. Aquele curso de violão que você fez, aquele curso de teatro que você fez, aquela apresentação de seminário, aquele clube de livro que não é jurídico, tudo isso só tem a acrescentar ao seu eu orador. Então, essa é a grande dica. Não siga o fluxo, se mantenha fiel a você. Eu acho que um colega meu, que inclusive trabalha com a oratória, ele costuma dizer que autoestima é fidelidade. Autoestima é importante para a autoconfiança. E às vezes o que falta para esses profissionais é justamente a autoconfiança. E falta porque quando eu decido deixar aquela minha essência para seguir a turba dentro do direito, eu acabo riscando essa relação de fidelidade que eu tenho comigo mesmo. Isso vai, de fato, abalar minha autoestima, isso vai mexer com a minha autoconfiança. Então, a principal orientação que eu dou é essa. Para você se sentir pertencido ao exercício da oratória, não jogue fora as suas particularidades, aquilo que você fala, do jeito que você fala, só você fala, da forma como você intenciona, só você intenciona. Tudo isso é importante para a gente construir uma trajetória interessante, estratégica, altiva como orador. Não abrir mão das nossas particularidades. O exercício cênico, ele é um exercício artesanal, ele não pode ser um exercício construído a toque de caixa, ele não é um exercício massificado, e quando a gente perde essa humanidade para seguir um certo padrão de posicionamento profissional, de retórica, de abordagem, a gente se dilui em meio a essa turba da qual às vezes a gente não se sente pertencido e a gente perde grandes oportunidades. Então essa é a minha dica para você que está se formando em direito. Não deixe a sua autenticidade de lado. Traga ela para dentro do exercício cênico, da sua oratória. Muito bom. Felipe, mais uma vez o meu muito obrigado. Eu que agradeço. Fiquei super feliz aí com o convite de vocês. Contem comigo sempre. A Baldin Academy está de portas abertas. Estávamos conversando, inclusive, sobre projetos agora para 2024. Sim, para 2024. Então, vai dar tudo certo. Gente, muito obrigado pela audiência. Deixa nos comentários
né, sugestões para os próximos episódios, quem é que vocês querem que esteja conversando conosco aqui, tá? Meu muito obrigado e até o próximo episódio. Um abraço. Valeu.